As notícias na ERTS, edição de António Feliciano. Tal como a ERTS alertou em tempo oportuno, um burlão fez-se passar por funcionário da Câmara de Tomar, neste caso de veterinário do canil intermunicipal, para enganar os donos de uma cadela que estava desaparecida, entretanto já encontrada na localidade de Cabeças. À nossa redação chegou então esse testemunho das vítimas que transferiram 200 € para uma entidade de referência disponibilizadas pelo burlão, que alegou, via contacto telefónico, que o canídeo tinha sido atropelado e entregue naquele canil, onde estava a aguardar por uma cirurgia que seria realizada tão depressa quanto fosse paga uma taxa. Entretanto, em comunicado enviado para a ERTS, a Câmara deixou alerta em torno do sucedido, esclarecendo que os serviços do município nunca solicitam transferências por telefone, ou seja, se tiver algum pagamento a efetuar, receberá sempre um documento oficial do município com essa informação. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, assegurou que tanto ele como o município estão de consciência tranquila na questão em torno do financiamento à Corporação de Bombeiros, uma matéria que agora está a ser alvo de análise por parte do Ministério Público e que resultou de um relatório do Tribunal de Contas, documento referente ao período de 2015 a 2018. Nessa fase, a autarquia navantina transferia verbas para os bombeiros através da Liga dos Amigos e ainda do Centro Cultural e Desportivo da própria Câmara de Tomar, verbas que ultrapassaram os 400 mil € e, nessa análise, o Tribunal de Contas aponta para eventuais ilegalidades, desde logo pela possível duplicação de verbas aos bombeiros profissionais. Para começo de conversa, Hugo Cristóvão, em recente entrevista na ERTS, assegurou então que está de consciência tranquila. Com certeza, se não tivesse consciência tranquila, se calhar já me tinha ido embora há muito tempo, não é? Nós temos que estar no exercício das funções públicas, como é o caso. Temos que estar, acima de tudo, conscientes de que a nossa ação é para fazer o bem do que quer que seja, neste caso do nosso corpo de bombeiros. Também sabendo que muitas vezes há questões de legalidade mais por problemas da própria legislação, e este caso dos bombeiros é evidente. Aliás, eu e outros autarcas temos dito ao longo dos anos, e nomeadamente também a minha antecessora, foi até uma das vozes nacionalmente muito críticas em relação a várias matérias aqui que têm a ver com a questão dos bombeiros, e da maneira como há diferenças no tratamento a nível do país, desde logo, por exemplo, nas formas de financiamento dos bombeiros, entre aqueles que são os municipais, entre os que são apenas voluntários, ou como no caso de Tomar, que é misto, enfim, e a forma diferente de tratamento, desde logo pelo próprio Estado Central. Portanto, há matérias, muitas delas, que muitas vezes a legislação não deixa-nos um bocadinho aos municípios em geral e aos autarcas que trabalham muitas vezes com poucos meios. Não temos os meios que um Ministério, enfim, ou como um Instituto ou uma Direção-Geral do Estado Central tem para muitas vezes se proteger deste ou daquele lado. Tal como referido, o Tribunal de Contas tem dúvidas quanto ao enquadramento legal sobre a duplicação de subsídios de refeição que foram pagos aos bombeiros profissionais, desde logo no contexto de combate a incêndios. O Cristóvão confirma isso mesmo, referindo que este problema é extensível a outros municípios da região, cujos presidentes, garantiu, já se disponibilizaram para prestar declarações em prol da ação da Câmara de Tomar. Portanto, o conjunto destes 4 anos, estamos a falar de 400 mil €. O número não é exato, é 410, 400 e pouco mil €. Portanto, cerca de 100 mil € ano. Essencialmente para pagar as refeições durante os períodos especiais de defesa contra os incêndios. E dentro disto, o que é que o auditor, portanto, o relatório da auditoria aponta como principal questão, que sim, temos consciência que pode ter aqui, enfim, alguma, no mínimo, duplicidade de financiamento. Ou melhor, ainda antes, há uma questão formal que é apontada, que é dito que a transferência que fazíamos era com base numas normas que criámos, porque não havia nada antes, portanto eram umas normas internas, ou seja, aprovadas apenas pela Câmara Municipal. Entendia-se que ao serem entidades externas deveria ter havido um regulamento municipal. Sim. Portanto um documento aprovado na Assembleia Municipal. Bom, é uma questão formal, tudo bem, pode estar certo neste caso, mas é uma questão formal, estamos a falar de formalidades, ou seja, não altera o conteúdo do documento, apenas a forma como foi aprovado. E depois, portanto, nessa questão das refeições, quando estamos na época especial de combate aos incêndios, nós prestávamos, agora temos
reduzido isso, as refeições. Portanto, os bombeiros estavam de prevenção no quartel ou noutros locais, prestávamos as refeições a todos sem distinção. Portanto, quer o bombeiro fosse profissional, quer o bombeiro fosse voluntário. No caso dos profissionais, é verdade que essa componente já existe no salário. Portanto, no salário existe a componente do subsídio de refeição. Pode-se, de facto, dar aqui o caso, que no caso dos bombeiros profissionais havia um duplo financiamento, ou seja, recebia a senha de refeição e também recebia o almoço ou o jantar, no caso de... Mas convenhamos, para quem tem que fazer a gestão destas coisas, então estamos num cenário destes e íamos dizer aos bombeiros, olha, tu almoças, tu não almoças, tu jantas, tu vai à procura, há de haver aí algum restaurante que te sirva. Vamos dizer, não, tu tens direito, tu não tens direito. Quer dizer, isto é para se perceber as questões podem parecer pequenas, mas de facto são dificuldades da gestão do dia-a-dia e são óbvias. Portanto, para mim, em primeiro lugar, e eu não tinha essa responsabilidade direta, estava com a minha assessora, mas independentemente, eu teria feito exatamente o mesmo. Por tomar, o Ministério Público investiga financiamento da Câmara aos bombeiros entre 2015 e 2018. Registro então para estas palavras de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, que assegura estar de consciência tranquila e justifica esta situação com possível duplicação de subsídios de refeição aos bombeiros profissionais. Rádio Hertz, a primeira a informar. Os 3 homens que foram detidos nesta quarta-feira em pleno tabuleiro da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, são suspeitos da prática de mais roubos violentos a orivesarias situadas em Fátima, concelho de Orém. A indicação é da Polícia Judiciária. Recorde-se que este grupo tinha assaltado, com recurso à arma de fogo, uma orivesaria na cidade fatimense, colocando-se em fuga por cerca de 150 km. Por questões operacionais, apenas foi possível proceder à sua interseção já na entrada da Ponte 25 de Abril, onde já se contava com o apoio de mais elementos da PJ de Lisboa, bem como da Polícia de Segurança Pública, referiu em comunicado o Departamento de Investigação Criminal de Leiria. Os 3 homens residem na Margem Sul. Rádio Hertz, informação. A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro de 18 anos suspeito da prática dos crimes de violação e roubo ocorridos na zona de Leiria. Os factos foram reportados na madrugada do dia 18 de agosto contra desconhecidos, tendo de imediato sido desenvolvidas diversas diligências com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de Leiria, que levaram à identificação do agora detido como autor dos crimes. Promovida a recolha de prova, incluindo perícias, foi possível recolher relevante acervo que conduziu à detenção fora de flagrante delito do suspeito. A vítima, uma mulher de 47 anos, foi constrangida à prática de atos sexuais de relevo, tendo ainda sido subtraída de uma quantia monetária. O arguido irá ser presente às autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação de adequadas medidas de coação. Os bombeiros do município de Tomar não têm tido mãos a medir no decurso das últimas 24 horas. Isto perante o número anormal de acidentes rodoviários. Estiveram em causa 5 ocorrências, das quais resultaram 4 feridos, felizmente todos eles considerados como ligeiros. 3 dos envolvidos recusaram mesmo o transporte para unidade hospitalar. Houve então alerta para uma colisão entre 2 automóveis na zona industrial, ainda para o despiste de uma viatura ligeira no Agroal, assim como para uma colisão nas imediações do Hospital Nossa Senhora da Graça. Neste caso, a vítima, leve, como referido, foi assistida precisamente nesta unidade. Também houve registro, já na manhã desta quinta-feira, para uma colisão no Alvito, no caso com 2 vítimas assistidas. Ainda neste mapa de ocorrências, os bombeiros foram chamados a um incêndio rodoviário na localidade de Alviobeira. Rádio Hertz, a primeira a informar. Francisco Santos, presidente da Junta de Carregueiros, Concelho de Tomar, já não tem a percepção que a freguesia esteja a ser esquecida pela Câmara. O autarca tinha afirmado, no início do atual mandato, que o seu território era esquecido pelo município, uma situação que, entretanto, foi invertida, considera. Francisco Santos, que esteve recentemente na Hertz, deu conta que o panorama de Carregueiros é hoje diferente, com investimentos feitos em vias de comunicação e no edifício sede da Junta, a par da preparação de novos projetos, como o futuro jardim da aldeia. Realmente não, era evidente que havia muitas lacunas em Carregueiros, mas que aos poucos vamos tentando com bom senso e com a colaboração da Câmara colmatar. E a estrada de Carregueiros foi a grande obra que há anos que era prometida, portanto o edifício de Junta, tudo que fomos
pedindo, ou a Câmara, o que eram as nossas lacunas, foram sendo aceitos pela Câmara e foram colaborando connosco para que pudéssemos realmente avançar um pouco na condignidade da freguesia de Carregueiros. Agora este ano já está feito, andou ali um tempinho embrulhado um projeto de um jardim dentro da aldeia, porque era um projeto que já estava feito, mas achamos por bem fazer-lhe umas pequenas alterações, porque não tinha parque infantil, não tinha máquinas de manutenção de ginástica, de fitness, e portanto fizemos ali uma alteração, e tinha muito verde, que hoje em dia nós sabemos a dificuldade que há em regar as árvores, o verde que está, portanto alteramos um pouco, tiramos um bocadinho bom de verde, fica lá a árvore, fica na mesma cantidade, mas não a quantidade que havia, e vai ter um parque infantil, e um pequeno parque infantil, não muito grande, porque também a área também não é muito grande, e umas máquinas de fitness. Francisco Santos, presidente da Junta de Carregueiros, Conselho de Tomar, aqui em entrevista à Hertz. Rádio Hertz. Informação. Um jovem de 18 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Vila Nova da Barquinha, suspeito de tráfico de droga. No âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR fiscalizaram um veículo, tendo de imediato sentido um forte odor a produto estupefaciente. Foi realizada uma revista pessoal de segurança ao condutor e passageiros, tendo sido possível apurar que um dos suspeitos se encontrava na posse de droga, motivo que levou à sua detenção e à apreensão de 152 doses de haxixe, uma balança digital e um isqueiro em formato de pistola. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Entroncamento. Orém é um concelho que tem conseguido manter uma tendência de crescimento digna de registro no decurso dos últimos anos, desde logo pela capacidade atrativa de empresas. Aliás, aquele território do Médio Tejo é presença constante no topo do distrito de Santarém em matéria de criação de investimentos, uma tendência que então se reflete no aumento da população residente, hoje perto das 50 mil pessoas. Estes números foram confirmados por Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, em recente entrevista na Hertz. O autarca disse que o seu concelho sempre teve um potencial económico muito grande, com pessoas que gostam de arriscar e empreendedoras. É verdade, o Conselho de Orém sempre foi um concelho que teve um potencial económico muito grande, fruto da gênese das pessoas, dos orienses, que são efetivamente empreendedores, são efetivamente pessoas que gostam de arriscar, e mesmo nos tempos da Troika, mesmo nos tempos do Covid, o Conselho de Orém conseguiu sempre encontrar soluções. A questão dos incêndios, a questão da inflação, temos tido momentos difíceis, mas o Conselho de Orém tem que sempre, os empresários, os agentes do Conselho de Orém têm sempre conseguido encontrar soluções, formas de ultrapassar as dificuldades que nos vão surgindo. Eu há bocado dizia que nós tínhamos nos últimos censos cerca de 45 mil pessoas, hoje seguramente temos mais perto de 50 mil do que de 45 mil, face ao número de pessoas e ao número de famílias que têm-se vindo a instalar no Conselho. E eu costumo dizer isso muitas vezes, aliás, um dos nossos grandes slogans de campanha em 2017, quando nós entramos pela primeira vez na Câmara Municipal, era aumentar o número de pessoas a viver no nosso concelho. Isso hoje é um objetivo plenamente atingido, e nós só o conseguimos fazer desde que haja emprego, porque as pessoas hoje instalam-se e fazem as suas vidas onde têm emprego, onde podem ganhar a sua vida. E obviamente, se nós no Conselho de Orém temos emprego, temos pessoas disponíveis para acolher técnicos, sejam assistentes operacionais, sejam serventes, sejam técnicos superiores, obviamente que as pessoas tendem a ficar e a fixar-se nesse conceito. A prioridade passa pela adoção de medidas que permitam a chegada de mais empresas, desde logo o alargamento da zona industrial de Orém e de Caxarias. Na Freixeanda, por sua vez, há já lugar a uma nova realidade. Temos procurado criar melhores condições para que mais empresas ali se possam instalar. Na zona industrial de Orém, que hoje está sobrelotado, estamos agora a adquirir mais 50 mil metros para poder aumentar, fazer um projeto para criar ali mais 10 ou 12 lotes que possam permitir responder às exigências de todos aqueles que ali se querem instalar. Temos a zona industrial, a área empresarial da Freixeanda, que já foi inaugurada, como sabe, onde criamos 19 novos lotes
limites e onde numa primeira fase de uma asta pública que fizemos, onde houve pelo menos 8 empresas disponíveis e que apresentaram proposta para adquirir lotes, o que demonstra bem do interesse e da oportunidade deste investimento, e iremos lançar muito em breve uma segunda asta pública, porque sabemos que há mais gente disponível e interessada em adquirir lotes, e estamos também já de uma forma muito adiantada, esteve na última reunião de Câmara e iremos lançar também o projeto muito em breve, o lançamento do concurso para ampliar a zona industrial de Caxarias, que é uma zona que também com mais de 18 lotes, é uma zona onde também há muita procura e que queremos também cada vez mais implementar. Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, aqui a explicar o crescimento constante do seu concelho, referindo que o território tem pessoas empreendedoras que gostam de arriscar e ultrapassar dificuldades. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vila Nova da Barquinha e o Médio Tejo ainda não desistiram de conseguir abrir o aeródromo de Tancos a outros voos, que não apenas aqueles que dizem respeito à área operacional militar. O objetivo de dotar aquele espaço com aviação civil continua na mente dos eleitos da região, desde logo de Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, que recordou que há luz verde do governo para que se possa abrir a porta a investimento em Tancos. Há, contudo, várias etapas a cumprir, desde logo a convivência entre o espaço militar e o desejado espaço civil. E, claro, a recuperação de uma pista que, ao passar do tempo, está cada vez mais degradada. Fernando Freire, em recente entrevista à Hertz, fez um ponto de situação. A luz verde por parte do Governo está feita, ou seja, temos um parecer do Ministério da Defesa que nos permite fazer investimento em Tancos, já desde o ano passado. Ou seja, não há nenhuma limitação a que haja um investimento em Tancos. A única limitação, que também já tínhamos abordado esta temática, tem a ver com o número de horas que, nomeadamente, o Exército Português leia-se para que, no fundo, mantenha as qualificações de suas tropas aerotransportadas, leia-se dos paraquedistas em termos comuns. Mas aqui a minha questão... As tais 6 horas, ok? Sim. Significa que quer o Presidente da Câmara de Barquinha, quer as outras entidades, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal, estão sempre e têm também, nomeadamente, algumas ofertas ou alguma procura por parte de empresários privados no sentido de dar aquela infraestrutura apta a outros voos, diga-se assim. É isso que de facto está sempre em aberto. Mas aqui também há uma corrida contra o tempo, efetivamente, pelo estado em que se encontra as estruturas. Dúvida. Aliás, em tempo tão bem alertado, quer no anterior governo, quer com este governo, também já alertados para as questões, nomeadamente a infraestrutura da própria pista. Como sabe, continuamos a fazer, e, aliás, sob pena de se a pista ficar intransitável, não se poder fazer o chamado treino operacional das nossas tropas das missões internacionais, que é feita ali, como sabe. Essa tem sido uma preocupação que fazemos chegar, quer no Ministério da Defesa, quer também ultimamente ao Sr. Ministro de Infraestruturas, com o qual já tivemos uma reunião recentemente, mas que estamos sempre a chamar à colação esta temática. Diz-lhe que neste momento tem que estar um bocadinho de silêncio sobre esta temática, mas não posso dizer que estamos a trabalhar sobre ela e mais não posso dizer mesmo. Mas só mesmo para encerrar então esta temática e é a tal questão da luz verde, espera-se então aqui do Governo mais do que luz verde, espera-se iniciativa, porque não se pode pensar nesse futuro que se deseja para Tancos sem que seja feita essa reabilitação que deverá ser... Pode ser feita pelo privado. Ou seja, uma das questões que está em cima da mesa é precisamente isso, ou seja, nomeadamente a cedência de uma concessão para a recuperação de infraestruturas. O único e que não é um aspecto menos importante é a questão da reserva, vamos falar assim, reserva horário de 6 horas para a componente operacional, nomeadamente as tropas paraquedistas. Vila Nova da Barquinha, a ideia de abrir o aeródromo de Tancos à aviação civil continua firme. Possíveis investidores privados podem assumir recuperação da pista. Rádio Hertz, informação. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes. Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar os nómadas digitais. E porquê? Como é sabido, o interior de Portugal teve uma quebra da sua população em valores percentuais que se situam entre os 15% e 17%, isto conforme dados verificados através dos censos.
Ora, os nómadas digitais, ou seja, os trabalhadores remotos, poderão de alguma forma contribuir para o crescimento nestas zonas do país. Claro que a questão do contributo dos nómadas digitais para o desenvolvimento territorial não tem uma resposta certa e que carece de estudos concretos. De qualquer forma, existem duas abordagens para refletir, que é uma relacionada com a capacidade de atratividade que este território tem para que os nómadas digitais aí se instalem, e outra abordagem relacionada com novos produtos, como por exemplo a gastronomia, o património, o alojamento, entre outros, todo o acesso e infraestruturas relacionadas com estes produtos. Portanto, aqui penso que o grande pilar pode ser sempre a ligação às autarquias locais e o investimento aplicado para que se criem de facto condições para este perfil de trabalhador remoto. Por exemplo, estou a lembrar-me de um estudo de Travelbee, da plataforma do turismo de Portugal, apresenta o perfil dos nómadas digitais. O estudo indica que são jovens, maioritariamente do género masculino, são titulares de diplomas do ensino superior e trabalham por conta própria. Portanto, este é o perfil da maioria dos nómadas digitais que procuram inclusivamente destinos seguros, calmos, tranquilos e com preços competitivos. Curioso é que Portugal é de facto um dos destinos preferidos dos nómadas digitais. Por este facto e das muitas singularidades de Portugal, penso que se devia perspectivar estratégias futuras, sobretudo relacionadas com infraestruturas a baixo custo de vida, para que os nómadas digitais se possam sentir atraídos aos territórios mais do interior do país, minimizando de certa forma o despovoamento que aí se faz sentir. Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.